Oi, pessoal, feliz ano novo. Estamos então em 2026. Hoje, dia 3 de janeiro, a primeira lua do ano de 2026, uma lua que já vem enorme, imensa, uma lua cheia, uma super lua que entrou na fase cheia hoje por volta das 7 da manhã, não sei exatamente os minutos. Ela entrou na fase cheia e ela está no signo de Câncer, que já estava no signo de Câncer desde ontem, né? E o signo de Câncer é a casa da lua, é o domicílio da lua, porque o signo de Câncer, ele é o único signo do zodíaco que é regido pela lua. Então, hoje é um dia muito especial no céu, na astrologia, para todo mundo que acredita, que gosta de magias, mistérios que envolvem a lua, e astrologia, que é um estudo do céu, dos astros, né? Então a lua, além de estar plena hoje, que é o primeiro dia da lua cheia, que é quando ela está no ápice, na maior no maior tamanho dela, na maior claridade dela. A lua cheia sempre é uma lua de claridade, né? Que traz verdade, que clareia todo o escuro, né? Ela clareia lá de cima todas as frestas que estiverem abertas aqui, como um sol noturno, né? Então a lua plena. E estando na casa dela, no signo de Câncer, ela tá extremamente exaltada, extremamente feliz por estar no lar, e tem uma conjunção muito linda, muito auspiciosa hoje, digamos assim, que é o planeta Júpiter, que ele está retrógrado em Câncer, mas ele é um planeta ultra benéfico e ele também está no signo de Câncer, então ele faz uma conjunção com essa lua em Câncer. Então, seguindo aqui, quem já acompanha o canal, esse é um canal onde a gente fala de astrologia, mas principalmente de tarô terapêutico, de terapia, de saúde integral. Esse é o Tarô da Lua, eu sou a Lilian, esse é o meu canal, eu sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, taróloga. Então, quem quiser se inscrever, quem quiser compartilhar, compartilhe o vídeo com quem curte esse assunto. Eu tô aí nos inscritos, né? Aos poucos conseguindo inscritos e tendo novas visualizações. Então, logo vou começar a fazer lives, porque o YouTube exige aí um número de inscritos para que a gente possa fazer lives, entrar ao vivo e aí interagir com as pessoas que estão assistindo, com os inscritos do canal. Eu sou uma amadora ainda aqui no YouTube, tô aprendendo lentamente, não tenho tempo de me dedicar como eu gostaria para aprender mais, mas estou aqui toda semana agora com o Tarô da Lua para vocês. E esse ano de 2026 eu quero trazer novos vídeos, assim como eu fiz um vídeo do calendário, sobre os calendários, essas datas de solstícios, que não é exatamente um jogo de tarô. O de hoje é o jogo de tarô da lua, é o primeiro jogo do ano, então o tarô dessa lua crescer, dessa lua cheia em Câncer. Eu vou fazer, como na maioria das vezes eu faço, com o nosso tarô das cartas do caminho sagrado, 2 jogos, e aí cada pessoa escolhe, né, o seu jogo para ter a sua mensagem para essa semana de lua cheia, que tem o seu ápice hoje, no primeiro dia, né, nessa primeira noite de lua cheia, que é hoje, nesse primeiro sábado do ano. Então, eu vou seguir a minha linha de ver os astrólogos, que eu gosto muito, que eu sigo, e trazer algumas coisas para vocês sobre essa lua dessa semana, que vai ser a lua cheia. Nós temos a minguante lá no outro final de semana. Então, a Cris da Astrovision diz sobre essa lua, né? Sentir sem se perder, estar no caos sem sair de si, expandir sem se dissolver. Então, esse é um início de aprendizado dessa lua, assim, essa questão de estar no caos sem se perder. Por quê? Porque a lua cheia é intensa, ela traz toda essa claridade, ela vai trazer todas as emoções, estando na casa dela em Câncer, que é um signo do elemento água, de emoção, traz muitas coisas aí, remexe muitas coisas nas nossas emoções. Apesar de ser muito benéfica, ela traz também um caos emocional, quando vem muitas verdades, muitas coisas à tona, quando a gente percebe muitas coisas que estavam ali já claras, e aí elas se evidenciam. E na verdade, no planeta Terra, hoje em Gaia, essa questão de estar no caos sem se perder é fundamental. É o orai e vigiai que Jesus tanto nos falou, porque o caos está instalado no nosso planeta.
né? Em termos de guerras, justiça social, questões climáticas. E infelizmente nós começamos o ano, né, hoje com notícias de guerra avassaladoras, então a gente vai ter um ano, sim, caótico ainda em muitas questões, e quanto mais a gente estiver no nosso centro, buscar esse aterramento, essa questão de centralizar para que não deixar que o caos te destrua, nem o caos da volta e nem o nosso caos interno, porque esse caos do mundo é um reflexo do nosso caos interno, dos seres humanos sencientes que estão aqui no planeta. Então, a gente acalmando o nosso ser interno, a gente ajuda a acalmar esse caos planetário também. Essa lua de hoje, especificamente, ela e Júpiter estão em Câncer, que é toda essa água, né, toda essa questão das emoções. Mas a gente tem também, a Cris fala aqui, muitos planetas em Capricórnio, incluindo o Sol em Capricórnio, que a lua só entra cheia em Câncer quando o Sol está em Capricórnio, porque a lua sempre entra cheia no mês em oposição ao signo solar do mês. Então hoje a gente tem Sol, Marte, Vênus e Mercúrio em Capricórnio. E do outro lado essa lua cheia em Câncer e esse Júpiter em Câncer. E o que significa isso? Que mesmo tendo muitas emoções, a questão da lua do Câncer, o Capricórnio chama para racionalidade, o Capricórnio chama para terra, ele chama para construção. E aí o desafio disso é o que é o desafio para o Capricórnio, que é soltar, né? Não tentar controlar, porque quando a gente tenta controlar tudo, a gente bloqueia o fluxo, muitas vezes, da vida, o fluxo das coisas, né? O Capricórnio tem essa coisa muito grande do controle e a gente tem que tentar soltar o controle para que a magia, a sincronicidade, o fluxo da vida possa andar, né? Controlando o caos com a maturidade do Capricórnio, mas deixando o sentir falar, né? O coração falar, as coisas que pulsam, a magia, as sincronicidades, para não ficar nessa questão tanto do controle de Capricórnio. Então ela fala que a Cris, né, que esse Júpiter em Câncer vem nos lembrar que a gente precisa se permitir receber as bênçãos do universo, receber as coisas, né? Esse desafio, assim, que o Capricórnio tem essa ideia de que tudo depende de muito esforço. E hoje a gente está nessa transição de terceira para quarta para quinta dimensão e aprendendo a desfazer essas crenças limitantes, né? De que muitas coisas acontecem com um outro tipo de dedicação, de energia, de vibração, que não é essa ideia que a gente tem de esforço, de trabalho duro, que a gente precisa entregar um pouco pro fluir, que às vezes a gente está trancando as coisas, né, com esse pensamento. Então, a lua chega intensa, né, é um ponto de culminação emocional, ilumina a casa onde você tem Câncer no mapa, né, como eu disse, eu não sou astróloga, eu só trago coisas de astrólogos aqui, então quem gosta de astrologia pode buscar isso, né, no seu mapa. Câncer fala de família e ancestralidade, então são emoções que estão mexendo com essas questões familiares. Câncer é o signo, né, da casa da família, por ser regido pela lua, por essa mãe, né? Então, nas brincadeiras e nos memes da internet, o Câncer é sempre aquela mãe chorona que cuida e tal. Então, o Câncer é casa, é acolhimento, é tudo isso, e ao mesmo tempo tem essa tensão com as questões de Capricórnio. A gente cuidar para que essas emoções não se misturem e viram impulsividade, né, reatividade, e que venham à tona antes da gente decidir, né? Então o convite a agir com presença, na verdade esse é o convite sempre, mas nesse momento isso se intensifica, né? Respirar fundo, enraizar e deixar essas emoções todas aí se organizarem para não agir com grandes impulsos, até porque amanhã essa lua entra no signo de Leão, né, que é um signo de fogo, e aí nós vamos ter uma lua cheia em Leão, com toda essa reviravolta aí que mexeu as nossas emoções com a entrada da lua nesses 2 dias que ela ficou em Câncer, então se fez cheia em Câncer. É preciso ter paciência, consciência e escolher com maturidade para também não cair no exagero da lua cheia com o Câncer, né? Muitos exageros, muitas possibilidades de exageros, da gente deixar se expandir no drama ou em coisas difíceis. Então, vamos buscar essa expansão para o lado mais saudável,
O ideal é evitar conclusões apressadas e decisões definitivas. Aqui a Cris da Astrovision termina dizendo isso. Uma página que eu sigo que eu amo muito, que é Mulheres Lua, ela também traz muitas questões sempre, né, do zodíaco, da lua. Então ela fala que hoje não é uma lua qualquer, né, uma super lua no signo de Câncer, que é o seu domicílio, é uma energia feminina que reina absoluta, porque a lua tá na sua casa. Então, espiritualmente, nós vamos sentir essa presença da mãe, a gente pode se conectar, né, com essa presença da mãe terra aí, nos banhando com essa lua e com tudo que Gaia nos dá, apesar da destruição e de tudo que vem sofrendo o planeta pela mão do homem, né, destruidor aí na nossa casa, que é a terra que nos dá a vida, que nos dá o alimento, que nos dá o ar, tudo que a gente tem, né, para nos manter vivos. Então ela está abraçada com Júpiter, que é um planeta de expansão, de fé. Isso cria uma maré alta de bênçãos, intuição e transbordamento emocional. Então isso de ouvir as intuições hoje nessa noite de lua cheia e esses transbordamentos, deixar que eles venham, né, mas prestar atenção neles, acolher eles como essa mãe canceriana. Então honrar suas águas, nutrir os seus sonhos, acolher a si mesmo. É normal que a gente se sinta sensível à flor da pele, que é a potência dessa lua que pede para deixar o rio correr, né, para deixar o fluxo da vida andar sem resistência. E ela fala novamente, a Mulheres Lua, que sobre ser uma lua do trovão, que muita gente fala em lua do lobo, mas aí de novo vem aquele tema que eu já venho falando com vocês sobre o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? Os rituais no hemisfério norte nesse momento são uns, porque eles têm a ver com o inverno que eles estão vivendo lá. Então eles chamam essa primeira lua do ano de lua do lobo, porque ela tem a ver com o frio. Para nós aqui é a lua do trovão, porque nós estamos em pleno calor, no ápice do verão. Então é uma lua que tem a ver, né, com essas questões de tempestades de verão, trovão, aí tem a regente, a orixá, né, Yansan, que é desse trovão, as águas aí de Oxum e de Iemanjá vindo por causa do calor intenso. Então aqui para nós ela diz que é a chuva de verão, essa lua, essas bênçãos dessa lua são como as bênçãos da chuva de verão, aquela que vem no fim do dia para acalmar um pouco, né, aquele calor, para molhar a terra. Então não é um momento de recolhimento como no hemisfério sul, aqui é um momento de se banhar nas águas, de sair, de sentir a energia do sol potente, né, iluminando essa lua cheia. Então, para concluir aqui, pessoal, outra astróloga que eu sigo, que é a Amabile Alves, ela fala, que eu achei muito interessante, que ela diz assim, ó, que com essa lua ela vai trazer muito a questão do corpo. E isso vem vindo muito nos dizer assim, ó, que não basta desenvolver espiritualidade, desenvolver outras coisas, meditações, religiosidades, psicoterapias e tal, se nós não conseguirmos aprender a cuidar do corpo. Isso é um desafio muito grande para mim também. E então esse Júpiter retrógrado, ele vai trazer uma revisão profunda de hábitos e formas de viver, como padrões de autoabandono, aquilo que a gente não se cuida, né? Então trata-se de cuidar melhor, não de fazer mais coisas do que tu tá fazendo, mas de se cuidar mais, de se cuidar melhor. A Neva, que é minha professora do Semente das Estrelas, que eu sempre cito aqui também, tá há 2 anos batendo nessa tecla com os alunos dela, que são milhares de alunos. Nós temos que aprender a cuidar melhor do nosso corpo e isso vai ser um desafio cada vez maior, né? O nosso corpo tá respondendo aí com muitas doenças e tal. Então, essa lua pede isso também, porque ela mistura essa questão de Júpiter e estar em Câncer, mas estar retrógrado. Então, ele tá puxando a nossa orelha, digamos assim. Fala de necessidade de cuidado, acolhimento, proteção emocional e uma nutrição real, né? Que ela fala do Capricórnio e desse monte de coisas em Capricórnio que faz com que a gente perceba quais são coisas que a gente está usando muita força para segurar estruturas que já não devem mais, que a gente precisa soltar elas. Esse é o tom, né, desse monte de planeta em Capricórnio. A gente precisa, vai colocar para fora os afetos reprimidos, que a gente reprime em nome de responsabilidades, desejos que a gente ficou contendo, né, porque essa lua cheia em Câncer tá mexendo com tudo isso.
Então, trazendo todas essas questões que misturam aí Câncer e Capricórnio. Depois, pessoal, como esse é um tarô da lua cheia, ele é uma energia para toda essa semana, até o último dia da lua cheia. Quando a gente entra na fase minguante, é uma energia sempre muito propícia da lua cheia para todas as coisas, começos, energias, é quando a fase tá plena, quando ela tá com muita claridade, quando a gente consegue ver as coisas melhor. Então, no dia 4, no caso, amanhã, ela já entra em Leão. Então a gente tem uma lua cheia em Leão que vai propiciar, né, expressão, confiança, vitalidade. A gente pode aproveitar essa lua cheia em Leão aí, domingo e segunda, com todas essas características do Leão que vão estar evidenciadas pela lua cheia. Na terça-feira ela entra em Virgem, então terça e quarta ela está em Virgem, que favorece organização, ajustes práticos, discernimento. E na quinta ela entra em Libra, que é onde ela vai ficar até entrar na fase minguante. Então, ainda cheia em Libra no dia 8, ela abre espaço para equilíbrio, harmonia e escolhas mais conscientes nas nossas relações. Então, pessoal, esse é um pouquinho da visão da Lua, da semana, da visão astrológica para vocês. Agora eu vou para a parte do tarô. Vão ser 2 jogos com as cartas do caminho sagrado, que são os ensinamentos dos índios norte-americanos, que é um tarô que eu uso muito aqui, uso no Instagram também repasso todas as publicações pro meu Facebook. Então, o meu contato, o meu e-mail que tá aqui na descrição desse vídeo, liliandelavi@gmail.com. Esse é o meu canal. Toda semana a gente tem o vídeo do tarô da lua e alguns outros assuntos que eu já tô trazendo vídeos. Tem também os shorts, que eu já estou publicando alguns, aprendendo a mexer no YouTube. Então, pessoal, que nós tenhamos aí um lindo ano. Eu vou trazer agora na primeira quinzena de janeiro um tarô especial dos arcanos maiores, que vai ser uma carta só tirada para o nosso ano, uma regência do nosso ano, para quem estiver aqui no canal, para quem vê os vídeos. Então, esse ano vai ser um ano de muitos desafios, né? Não vão diminuir os desafios no nosso planeta, e isso também tá nas nossas vidas pessoais, né? Desafios de cuidado e autocuidado. Então, um lindo ano para nós. Gratidão para todos que estão aqui, para todos que vão chegar nesse 2026, e vamos juntos, porque esse é o grande ensinamento aí, talvez, dessa transição, né? Que nós não estamos separados, e que então o que acontece conosco influencia no resto, e o que acontece no mundo também influencia na gente. Nós somos energia cósmica, estamos todos misturados e precisamos aprender a viver cada vez mais numa sociedade, né, justa, solidária, e que se importa com a gente, com o outro e com a Mãe Terra, para a gente tentar salvar o nosso planetinha. Gratidão. Então, esse é o nosso tarô da lua cheia, essa primeira lua de 2026, a lua cheia em Câncer, que entrou hoje no sábado, dia 3 de janeiro, e essa lua fica cheia, então, até o dia 10, no outro final de semana, quando entra a lua minguante. E esse é o tarô da lua. Então, nós vamos fazer 2 jogos com uma mensagem de uma carta para essa semana, para essa primeira semana aí. Já é a segunda semana do ano, né? Mas é a primeira semana da primeira lua. Então a gente tem aí esses 7 dias de lunação com essa energia da lua cheia. Esse é o tarô das cartas do caminho sagrado. E nós vamos escolher entre a ametista, que é o primeiro jogo, e a concha, que é o segundo jogo. Então, eu já preparei o tarô. Vou manipular um pouquinho mais ele aqui para sentir essa energia junto com vocês. Que na hora que eu tô gravando o vídeo, esse vídeo é coletivo,
eu já me conecto com a energia de quem vai assistir, vai acessar, pra gente escolher juntos, na verdade. Então, esse tarô, para quem me acompanha, já viu meus vídeos, eu uso muito no Instagram, já usava, e agora aqui no canal do YouTube. Então, são as cartas do Caminho Sagrado, o ensinamento dos índios norte-americanos. Eu vou tirar a primeira cartinha para quem escolher o número 1, a ametista. Então, aqui, uma carta para ametista. E vamos para a segunda carta, essa primeira tiragem do ano de 2026. E a carta para quem escolheu a concha. Então, pessoal, respira fundo, né? Para receber essa mensagem, para esses primeiros dias dessa primeira lua de 2026, que é uma lua cheia, que já chega clareando tudo, iluminando tudo, cheia no signo de Câncer, mexendo muito com as nossas emoções e com muita energia desse Sol em Capricórnio. Então vamos lá, vamos descobrir qual foi a carta do primeiro jogo, número 1, a ametista. A morte do xamã, morte e renascimento. E cesta de carga, autoconfiança. Então, pessoal, essa carta, a morte do xamã, acho que saiu no último jogo da última lua, tem saído muito forte aqui essa carta. E a cesta de carga, autoconfiança, também anda saindo aí nos nossos últimos jogos. Então, agora, a interpretação, um pouquinho da história dessas duas cartas, que vai ser essa mensagem aí para essa nossa primeira semana inteira de lua cheia, aí a primeira semana inteira do ano de 2026, até o próximo final de semana com a lua minguante. Então, pessoal, essas duas cartas que saíram nesse nosso primeiro jogo de 2026, tarô dessa lua cheia em Câncer. Tá um pouquinho diferente hoje o vídeo, tô só com a minha voz agora com as cartas pra vocês, porque hoje eu não tô na minha casa, tô na casa da minha mãe. E tá tudo um pouco improvisado nesse vídeo dessa primeira lua cheia, tem bastante barulho de rua. Então, já é uma energia de desafio aí desse ano que já começou bem desafiador, mas a gente tem essa lua cheia iluminando o céu hoje, iluminando as nossas emoções, iluminando o nosso excesso de controle que esse Sol em Capricórnio nos mostra. E para começar esse ano aí que vai ser muito intenso e que a gente precisa estar cada vez mais conectado com o nosso centro, eu acredito que o caminho é o autoconhecimento. Eu sou a Lilian, esse é o meu canal, sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, taróloga, estudiosa de astrologia, adoro astrologia, mas não sou astróloga. Esse é o tarô da lua e eu vou falar um pouquinho agora de quem escolheu a ametista, que é o primeiro jogo, que é a carta A Morte do Xamã, morte e renascimento. Esse tarô, eu tô sem o livro aqui, eu sempre mostro a capa do livro, são as cartas do Caminho Sagrado, os ensinamentos dos índios norte-americanos. Então essa carta é uma carta muito linda, muito forte, e ela até saiu no último jogo, que a gente falou um pouco dela, num jogo junto com outras cartas, porque ela fala de uma coisa que a gente está vivendo muito intenso e que a energia da lua nos ensina muito sobre a morte e o renascimento, sobre tudo que precisa morrer para renascer, sobre aquela história que a gente precisa tirar o velho, as crenças limitantes para dar lugar para o novo, que tudo que é vivo no nosso planeta, na Terra, vive e morre, né? Na natureza, os alimentos, nós, todos os seres vivos,
Então, a gente está sempre matando partes nossas, sentimentos, coisas, acontecimentos, para fazer outras coisas novas nascerem, às vezes porque é preciso, ou descobrindo as nossas sombras aí e tratando de lidar com coisas que precisam morrer, virar cicatriz, né, pra gente poder seguir em frente. Então, ele começa falando que os ensinamentos relativos à morte do xamã assumem formas diversas nas cerimônias dos povos da América Nativa, mas que todas elas possuem um ponto em comum: a ideia de que a morte representa o início de um ciclo de vida, já que a manifestação da vida é vista sempre de forma dinâmica. Dentro da roda da medicina, tudo aquilo que termina significa, por sua vez, o início de alguma coisa nova. A roda da vida possui inúmeros aros, os quais assinalam as diversas lições de vida e os diversos degraus que cada ser vivo precisa enfrentar e percorrer na estrada de sua vida física. Esses passos, né, então, nos ensinamentos dos índios norte-americanos, nos rituais deles, tem muitos nomes, mas ela fala de um sopro de vida que chega pra gente, que vem da fonte, que os nativos norte-americanos, os índios, esses dias eu vi um Daniel, sempre me foge o sobrenome dele, mas que é um grande escritor brasileiro, indígena, que escreve para crianças e adolescentes, falando sobre o ritmo, né? Que os povos originários, os povos nativos, eles seguem um ritmo natural, que é muito mais adequado do que esse nosso calendário gregoriano, imposto pelo homem. Como eu falei ali para quem assistiu o vídeo do canal sobre os calendários, solstícios e toda essa coisa imposta que vem pra gente, que é antinatural, né? Porque o natural é morrer e renascer é da natureza, da vida, de tudo que é vivo. Então, essa carta fala especialmente sobre isso, sobre esses rituais de morte e renascimento, e eles estão acontecendo muito em 2025. Para quem gosta de espiritualidade, estuda coisas de espiritualidade, acompanha tarôs, astrologia. Foi um ano de muitas mortes e renascimentos na nossa vida pessoal, nas nossas vidas pessoais, né? De muitas coisas aflorando, que ainda precisam vir à tona, as sombras, coisas mal resolvidas dos passados, karmas individuais, karmas coletivos, para quem crê, né, nisso. Então, na aplicação da carta, o livro fala assim: a carta da morte do xamã veio advertir você de que está processando agora um ciclo de morte ou finalização. E antes que possa ocorrer um verdadeiro renascimento, deve verificar quais são os hábitos, comportamentos, relacionamentos ou qual a parte do teu ser que está morrendo. Porque essas coisas precisam de assistência agora, elas precisam de cuidado. Quando algo está morrendo, está terminando, está finalizando, é um momento delicado. Na vida humana, inclusive, a gente fala isso, né? De pessoas que estão doentes, que estão no fim da vida, de cuidados paliativos, de como aquilo necessita de assistência. Então, a dica da carta é: ajude esse processo a se realizar, permitindo conscientemente que o velho seja afastado. Deixe que os aspectos obsoletos de sua vida sejam removidos e abra espaço para que o seu próximo ciclo de vida se manifeste. Quer dizer, a velha história, né? Que para o chá novo entrar na xícara, tem que tirar o chá que já estava ali. Para entrar em coisas novas na tua casa, tu precisa tirar coisas que já estão ali, fazer espaço, né? E isso na nossa vida emocional, no nosso mundo interno também é assim. E com a nossa alimentação, a gente, né, se tu vai colocar coisas mais saudáveis, vai tirar coisas, vai abrir mão de coisas. Então, tudo isso é uma questão, né, de desapego do velho, de cuidado com isso que está terminando, com todos os ciclos que se finalizam, porque eles foram um aprendizado para a gente chegar a ser o que nós somos agora, né? Então, lembre-se que sempre que você deixa velhas autoimagens morrerem, você está criando um terreno fértil para semear novos eventos mais estimulantes na tua vida, novas autoimagens. Quando se permite deixar esses velhos padrões estabelecidos morrerem com dignidade, os ciclos de renascimento que se seguem estarão sempre repletos de novas promessas de crescimento. Então essa é a mensagem da carta para quem escolheu o primeiro jogo, né? Que é aí a carta 41, a morte do xamã, que fala de morte e renascimento.
eu acho que essa carta sempre tem tudo a ver com esse tarô da lua, como eu falei antes ali no início, porque a lua, ela nos ensina isso, né? O sol, essa energia diurna, masculina, esse luminar do dia que traz a vida, o calor, ele é o sol, né? Ele morre e renasce todos os dias e ele é sempre o sol. Muda com as estações, a intensidade dele, o tempo que a gente vê ele, mas é sempre o sol. Já a lua, ela muda 4 vezes a cada 28 dias, né? São ciclos de 28 dias, então a cada 7 dias a gente tem uma estação da lua, né? Agora a gente tá numa fase da lua, né? Perdão. E a gente tá nessa fase, esse é o tarô da lua cheia, que é essa primeira lua do ano. Essa foi a leitura da carta da morte do xamã, morte e renascimento para quem escolheu o primeiro jogo da ametista. E agora, então, a interpretação para quem escolheu a concha. 34, cesta de carga, autoconfiança. Eu digo, sempre compartilho com as pessoas que estão assistindo que eu também sempre escolho a minha carta, né? Hoje eu escolhi a concha, então essa interpretação é para todos nós, para todos que verem o vídeo escolherem a concha, inclusive para mim. Então, ela começa contando, dentro da tradição nativa americana, que a cesta de carga tinha muito mais utilidade do que nos dias de hoje. O que essa cesta de carga fazia, né? Ela passou a ser substituída por caixas de papelão empilhadas em carrocerias de caminhões né, que percorriam a reserva indígena, mas antigamente, mais antigamente, era a cesta que levava tudo para eles, né? Então, eles sempre que precisavam viajar, quando os povos indígenas vagavam livremente pela terra, eles dizem aqui pela mãe terra, né? Esses povos originários, que são os donos da terra lá desde o início, eles carregavam muito essa cesta de carga que dava força para continuar. Por quê? Porque a cesta de carga não simboliza exatamente o que se leva, o que se guarda ali dentro, mas a questão da autoconfiança. Então, ele diz que as mulheres jamais eram obrigadas a carregar um peso maior do que aquele que cabia em suas respectivas cestas de carga. Sempre que a cesta não estava sendo utilizada, ficava pendurada do lado de fora da tenda. Havia um motivo para isso. A etiqueta nativa americana difere muito da de outras culturas e exigia que seus costumes fossem honrados por todos os homens da tribo. Então, esses costumes tinham que ser honrados por todas as pessoas ali na tribo de uma forma mais radical, talvez, né? Ele está querendo dizer do que em outras tribos. Então, essa cesta tinha que ficar pendurada do lado de fora da casa e simbolizava muitas coisas. Ele diz que se você está carregando uma cesta hoje, essa carta está sugerindo que você apele para sua força interior e se torne mais confiante. E aí vem o aprendizado disso que a gente vem falando muito do autoconhecimento, né, pessoal? Assim, como que a gente ativa a nossa força interior? Acalmando a nossa ansiedade, aterrando, ficando em contato com a natureza, como eu falo sempre, cuidando do nosso corpo, da nossa energia, do nosso sono, né? Isso tudo traz autoconfiança, isso tudo traz saúde, isso tudo estimula a nossa força interior. Mas a questão do autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode transformar o que não é legal, o que não nos faz bem e entender aqueles comportamentos, organizar as emoções. Tem coisas que são nossas, que a gente não vai deixar de ser, não vai deixar de fazer, mas que a gente pode aprender a organizar as emoções, não é deixar de sentir, né? Essa lua aí vem com esse aprendizado de que o sentir é muito importante. A gente precisa sentir, precisa soltar a tentativa desse controle, de controlar tudo, porque essa carta vai falar de se livrar dos fardos, né? Encontrando respostas internas para te levar às realizações. E esses fardos que a gente carrega na vida tem muito a ver com essa energia do Sol em Capricórnio, né? Que tá num desafio com essa lua cheia em Câncer, porque essa coisa de não querer controlar tudo,
que os problemas deixam de ser fardos pesados no instante em que se encontram soluções para eles, e que quando a gente está tentando controlar tudo, a gente está rígido, a gente não encontra soluções. A cesta de carga também nos ensina a não jogar as nossas queixas na porta dos outros. Quando confiamos em nós mesmos e em nossa ligação com o grande mistério, aprendemos a valorizar o nosso potencial. Isso tem muito a ver com essa lua cheia em Câncer. Eu li hoje numa das astrólogas que eu tava lendo, né? Que ela diz assim, tipo, levanta e vai, ninguém vai vir te ajudar, ninguém vai vir te salvar. É o que essa lua tá te dizendo, né? Essa lua mãe aí que tá na casa dela, que é Câncer, que é o domicílio. E é um pouco isso, porque às vezes a gente fica meio paralisado esperando que coisas aconteçam, né? Para que dê certo as coisas como a gente imaginou. E aí, às vezes a gente está sendo teimoso, não é aquilo, né? Então, aprender a respeitar o tempo das outras pessoas, o teu tempo, né? A sabedoria que as outras pessoas estão te oferecendo, a ouvir a sabedoria das outras pessoas. Por outro lado, saiba que não é sua função resolver os problemas alheios. E aí vem a lição do faro, né? Eu brinco, tenho dito, agora na noite aqui do Novo, ainda falei pra minha mãe e pra minha tia, o que a Neva, minha professora de espiritualidade do Semente das Estrelas, fala sempre. E se tu chegasse agora do outro lado, desencarnasse, morresse, Jesus estivesse te esperando, e o que ele te perguntasse, tu chegasse e começasse a contar tudo de bom que tu fez, que tu cuidou de todo mundo, que tu fez 1000 coisas pelo mundo, por todo mundo, e ele ia te perguntar, tá, mas eu só quero saber o que tu fez por ti. E isso é uma coisa difícil para o ser humano, porque a gente aprendeu que fazer por ti é ser egoísta, e não é. A gente tem que cuidar da gente, ser saudável e fazer pela gente primeiro. Assim a gente pode cuidar melhor dos outros. E tem que aprender a separar, que a gente só ajuda quem quer ajuda, que a gente não salva ninguém, não importa a tua profissão, não importa, né, terapeutas, médios, magos, não, ninguém salva ninguém. As pessoas se salvam quando elas aceitam ajuda, quando elas querem melhorar, quando elas têm condições, quando o meio delas propicia que elas consigam, claro, mas a pessoa precisa querer. E a gente vive pegando os problemas dos outros pra gente, né? Como se a gente tivesse. Então, diz que os outros também têm direito à autoconfiança. E que quando a gente fica com dó do outro, quer socorrer o outro, quer salvar o outro, a gente tá privando o outro de descobrir essa autoconfiança dele, né? Então, no final, em todo caso, nós só carregamos mesmo aqueles fardos que queremos carregar. Porém, se acharmos que somos os grandes, que somos muito importantes, só porque carregamos muito peso, convém rever os nossos conceitos de autoimportância. O lembrete dessa carta é de que nós todos possuímos a capacidade de desenvolver a autoconfiança e que devemos utilizar os nossos dons. Eu tô sem o livro aqui, pessoal, tô no notebook, para encontrar as próprias soluções. Então é isso, né, pessoal? Quais são os nossos dons? Como é que tu descobre os nossos dons? De novo, voltando para a questão do autoconhecimento. O que traz autoconfiança? Autoconhecimento. Tu tem que saber quem tu é, tu tem que saber os teus limites, tu tem que saber onde tu pode ir, tu tem que saber o que tu pode fazer para tu ficar confiante, né? Aquela autoconfiança sem autoconhecimento, que é um excesso de autoconfiança, é a que normalmente dá ruim, né? Porque não tem uma base forte. Então, de novo, esse Sol em Capricórnio, com essa Lua cheia em Câncer, nos falando desse sentir, da importância desse sentir, de nos cuidar, de nos nutrir, né? De soltar os velhos padrões, de soltar esses fardos, de soltar essa necessidade de controle, tudo a ver com essa carta, que é a cesta de carga, autoconfiança, desse tarô lindo que eu uso muito e tô começando o ano com ele, nessa lua plena, lindíssima hoje. Aqui ela ainda não nasceu onde eu tô, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho eu vou ali na rua para procurar ela, me conectar com essa energia dessa lua cheia, primeira lua de 2026. Essa foi a leitura do tarô da lua cheia em Câncer, que entrou hoje, 3 de janeiro. Eu sou a Lilian, esse é meu canal, o meu e-mail, o meu contato, liliandelavia@gmail.com, tá aqui na descrição do vídeo, para agendamento de consultas, de tarô terapêutico. Então, quem curte, se inscreve, comenta, compartilha, deixa um comentário para eu saber quem vocês são, quem são os inscritos e poder interagir
mais com vocês e esse canal vai crescer nesse ano de 2026, logo que os inscritos forem suficientes ali, eu vou começar a fazer algumas lives também e interagir mais diretamente com o pessoal que tá aí, que acompanha. Gratidão. Namastê.